Pronto. Então nós estamos reunidos aqui nesta noite para estudarmos um pouco a palavra de Deus dentro dessa temática aqui, que, vamos falar a verdade, irmãos, não é uma temática que, assim, agrada o coração, a gente vem feliz, opa, hoje eu vou falar sobre a ira, sobre o furor de Deus, sobre o cálice da ira de Deus, yupi! Não, normalmente você não vai ouvir pregação sobre isso, você não vai ver um seminário sobre isso, não vai ter um simpósio sobre isso, mas irmãos, nós vamos ver aqui como é importante pensar sobre isso, porque pensar sobre a ira de Deus é pensar sobre o ser de Deus, porque nós vamos ver que a ira de Deus também faz parte de Deus, é um atributo de Deus. Deus, ele só pode ser justo se ele for irado contra o mal que ataca a sua justiça. Deus só pode ser amoroso para com aqueles que o temem, se ele de fato valorizar o sacrifício do Filho dele pelo pecado. Então, a ira de Deus tem tudo a ver com Deus, com o Deus que se revela na Escritura e que foi visto em Jesus Cristo. Ignorar este atributo de Deus é ignorar o próprio Deus, porque Deus é um só, é íntegro, é inteiro. É bonito falar do amor, da compaixão, da misericórdia, tudo bem, não há problema, mas nós não podemos esquecer que Deus também, nós falamos na aula passada, é um justo juiz, e ele é justo juiz porque ele derramará o cálice da ira dele, de maneira justa contra todos aqueles que rejeitaram a sua salvação. A Bíblia deixa isso muito claro, irmãos, e louvado seja Deus, porque a igreja escapou disso. 1 Tessalonicenses 1:10, porque Jesus é aquele que nos livra da ira de Deus. A ira vindoura, a ira agora mesmo, ele está lá ao lado do Pai intercedendo por nós, ele está aqui em espírito, nos conduzindo para que a gente busque responder à salvação que recebemos gratuitamente pela fé em Cristo, em uma vida que agrade a Deus cada dia mais, buscando um padrão de santidade segundo a sua palavra. Nós estamos buscando conhecer a Deus para obedecê-lo cada dia mais, para que Ele não nos entregue a muitos de nossos pecados e soframos distantes da face da sua luz. Então, esse tema é importantíssimo, irmãos, ele está por trás de uma profissão de fé verdadeira e autêntica de um crente em Cristo, porque se você não entender que Deus é um Deus irado pelo pecado da humanidade, você não vai entender nada do Evangelho, ou você vai ter um entendimento raso do Evangelho. Por que as pessoas rejeitam a cruz, estabelecendo sua própria justiça? Porque elas desconhecem a ira de Deus pelo pecado delas, elas não sabem disso. Vamos caminhar aqui na nossa aula. Qual o objetivo da aula? Compreender a natureza da ira de Deus. Não é uma ira humana como a minha e a sua, é uma ira santa. Nós já oramos, olha lá, eu vou fazer uma pergunta. O que você pensa quando ouve a palavra ira? Tem um grupo de rock que eu gosto até, chama Ira. O que você pensa quando você ouve a palavra ira? Diz aí. Raiva, ódio, ira. O que é ira? O que está incluído em ira? Quando você está irado com alguém, você está o quê? Insatisfeito com aquilo, né? Irmãos, o que significa ira? Você vai para o dicionário, por exemplo, é uma profunda, intensa raiva e indignação. Raiva, indignação. A palavra indignação é importante. Por quê? É uma raiva justa despertada em alguém pelo cometimento de uma injustiça. Então você já começa a relacionar a Deus e a ira de Deus. Quando alguém vive em desconformidade com a sua lei moral, quebrando a sua lei, ele vive de maneira injusta, desaprovada, e ele desperta em Deus, o legislador da lei, uma ira, uma raiva por isso. Meus amados, a ira está na Bíblia e é um atributo de Deus. Nós estamos buscando aqui conhecer um pouco mais desse Deus com o nosso irmão Jay Packer. Pois bem, hoje nós vamos pensar sobre esse atributo de Deus, que é muito pouco falado nas igrejas.
A ira de Deus, porque está na Bíblia e a gente precisa conhecer. Olha só, a Bíblia ressalta que Deus é bom para com aqueles que confiam nele. Sim, mas ele é terrível para aqueles que o ignoram, meus irmãos. É terrível. Olha só, esse texto aqui eu acho fantástico. É um texto do profeta Naum. Naum foi trazido para profetizar a destruição, o julgamento de Nínive, capital da Síria. Inimigo do povo de Deus, foi usado como instrumento de Deus para punir o reino do norte. Mas Deus mandou Naum para dizer: vocês acham que vocês vão escapar da iniquidade de vocês? Não. Olha o que Deus diz aqui, em Naum capítulo 1, de 2 a 8. Eu acho esse texto fantástico. Preste atenção nas vezes que eu risquei a palavra vingança, indignação e ira nesse texto. Isso aqui é para aqueles que ignoram esse atributo de Deus e dizem assim: Deus é só amor. Então vamos ver. Naum 1, de 2 a 8. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com indignação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Guarda esse texto, meu irmão. Naum capítulo 1, de 2 a 8. Naum está aqui derramando a ira de Deus sobre a iniquidade de Nínive. Esses que eram inimigos, esses que viviam vidas fora dos padrões da vontade de Deus, e por isso despertavam a ira justa, santa de Deus como retribuição desse padrão de vida imoral e iníquo. Eu te pergunto, quando foi a última vez que você ouviu alguém ensinar ou pregar sobre a ira de Deus? Fala para mim, você se lembra? Eu lembro, não posso ouvir. Olha lá, o Laís falou de alguém aí que não é mais pastor nesse momento, mas que pregava muito sobre isso, né? E na tua igreja? Você ouve sermão sobre isso? A advertência do povo sobre isso? Você recebe mensagens que advertem os leitores sobre a ira de Deus? Isso, aquilo. Para pensar, a gente recebe mensagem fofinha o tempo todo, né? Aquelas mensagens de autoajuda, aquela vida assim. Eu fico tão assim, falo: Senhor, que tristeza. Quantas pessoas vivendo no país da Alice, no país das maravilhas, vivendo uma vida no mundo das ideias, do ideal. Eles parecem que saem dessa vida real e planejam um idealismo que aqui não existe, gente. São mensagens fofinhas, recheadas de: a luz de Deus te abençoará, hoje vai ser só vitória, eu desejo para você muitas conquistas, oh aleluia. As pessoas trazem mensagens exortando outras a tomarem cuidado com a ira de Deus. Você não vê isso. Isso não dá ibope. Isso não enche igreja, né? Deus odeia o pecado e aqueles que cometem pecado sem perdão. Não tem isso. O que acontece? Deus ama todas as pessoas no sentido de ofertar a cruz para todas elas. O Evangelho é universal nesse sentido. Ele está aí, para todo mundo ver. Agora, João 3,36, é claro. A gente lê João 3,16 e se delicia. Mas vai ver João 3,36. Aqueles que rejeitam Jesus permanecem debaixo da ira de Deus. Então, que história é essa que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador?
Como se você pudesse dissociar o pecado do pecador e dizer assim: não, um pecador não justificado, Deus o ama e vai salvá-lo, a despeito do seu pecado. Aonde? De jeito nenhum, irmãos. Deus ama o pecador em Cristo. Depois que ele foi alcançado por Cristo, depois que ele foi justificado, declarado justo diante de Deus pela fé no sacrifício de Cristo, agora Deus ama o pecador em Cristo. Sem Cristo, o pecador, o seu pecado, todo mundo está debaixo da ira de Deus. Fala-se mais da ira do que do amor e da ternura de Deus na Bíblia inteira, meus irmãos. Na Bíblia inteira, fala-se muito mais da ira, advertindo os homens para que se arrependam dos seus pecados, enquanto há tempo de se buscar a Deus, do que do amor, da ternura de Deus. O Deus, muitas pessoas dizem, do Antigo Testamento era um Deus irado, que destruía as nações, as pessoas, os incrédulos do seu povo. Eles dizem, eu já ouvi isso várias vezes, mas o Deus do Novo Testamento não, é compassivo, é um pai, é amoroso, é misericordioso. Nada mais inexato, meus irmãos. Será que o Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento, tá? Será que ele deixou de estar irado pelo pecado? Olha para a cruz. A humanidade que rejeita Cristo contará com o amor de Deus em seus dias hoje. João 3,36. E sobretudo no dia do juízo, essa humanidade vai contar? O homem do Novo Testamento, ele nasce debaixo do amor e do perdão divino por seus pecados? Ele já nasce perdoado. João 3,36 diz assim, a gente gosta de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora olha o 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. João 3,16. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Bom, se permanece é porque já vinha, Deus só dá sequência, não precisa fazer nada. A pessoa já nasce debaixo da ira. E daí a gente vê a implicação de Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus é um Deus irado. E a gente se lembra, no século XVIII, Jonathan Edwards foi um servo de Deus usado nos Estados Unidos no avivamento, lá dos americanos. E em 1741, ele pregou um sermão numa cidadezinha da Nova Inglaterra, talvez o seu sermão mais conhecido. Sabe qual é o sermão de Jonathan Edwards mais conhecido? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Irmãos, procurem e leiam esse sermão. As pessoas dizem que na época em que ele pregava esse sermão, os ouvintes se atiravam de janela, saíam correndo desesperados. Tamanha era a convicção do seu pecado e de como eles estavam vivendo debaixo da ira desse Deus. E que se eles morressem sem arrependimento e sem Cristo, eles estavam em uma danação eterna. Lembra quando Paulo chega em Éfeso, em Atos 19? Ele prega o Evangelho e muitos se arrependem e começam a destruir suas imagens de ídolos, começam a queimar os seus livros de mágica no meio da praça. Milhares de livros, milhares de denários queimados, porque a convicção de pecado e da ira de Deus sobre o pecador era grande demais. E Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele dá sequência a esse tema, dizendo o seguinte, olha o que ele fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 8 a 10. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus irado do Antigo Testamento.
Paulo em Romanos 2,5 fala que vai haver um dia da ira de Deus. É o dia do acerto, juízo final de Apocalipse, capítulos 18, 19, 20. De modo que a Bíblia, irmãos, ela poderia muito bem ser chamado de o livro da ira de Deus, porque ela fala que a história terminará com o julgamento final, onde a ira de Deus será derramada sobre os ímpios. Olha Apocalipse capítulo 6, 16 e 17. Abriu o 6º selo do livro. Está escrito assim, Apocalipse 6, 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos, aqueles reis iníquos, aqueles homens iníquos, no dia da ira do Cordeiro e de Deus, eles vão dizer assim, disseram aos montes e aos rochedos que fugiram da presença de Deus e do Cordeiro, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Nos escondam, montes, cavernas, nos escondam. Por quê? Porque chegou o grande dia da ira deles, do Pai e do Filho. E quem é que pode suster-se nesse dia? Portanto, de fato, a Bíblia pode ser chamada do livro da ira de Deus. Olha o capítulo 14, versículos 9 e 10 de Apocalipse. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparados sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Que história é essa? Que o Deus do Novo Testamento é só um Deus de amor. Isso não cabe na Escritura. Vamos pensar um pouco como que é a ira de Deus? Será que ela é como nossa ira? Porque a gente humaniza Deus, né? E os atributos de Deus. Veja, por que nos incomoda tanto, mesmo nós muitas vezes, irmãos, que já somos crentes em Jesus e sabemos que Ele nos livrou da ira de Deus, mas por que ainda nos incomoda tantas vezes pensarmos que o Deus revelado nas Escrituras é um Deus irado? Ele é irado com o pecado e Ele não vai ter por inocente o pecador. Isso nos incomoda. Isso não enche escola dominical, isso não enche culto, isso não enche reunião de oração, se reunir para falar sobre a ira de Deus. Por que a gente fica incomodado? Por que a gente não quer pensar nesse Deus irado? Por que a gente não quer refletir sobre isso? Irmãos, será que ira é algo indigno ao Deus revelado nas Escrituras? O que você acha? Deus não pode sentir ira? Deus teria ficado irado por ter perdido o controle sobre o homem? Será que é isso? É por isso que ele está bravo? Deus ficou irado porque o seu orgulho foi ferido pelo pecado? Ele criou o homem para ser satisfeito no seu orgulho. O homem não correspondeu, agora ele está ferido no orgulho e ele está irado. É isso? Ele ficou de mau humor? Por isso que ele ficou irado com a humanidade caída? Por que é importante pensar nisso? Porque a Bíblia, irmãos, ela usa para mostrar partes, afeições, atitudes de Deus, muitas vezes, uma linguagem antropomórfica. Opa, o que é isso? É dizer que Deus tem mãos e olhos como nós humanos. É dizer que Deus se arrepende, Ele muda de atitude, e dizer que Deus está irado. Essa linguagem antropomórfica com relação ao ser de Deus, às atitudes, ao comportamento de Deus, é usada para que a gente compreenda Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Então nós, imagem e semelhança dEle, nós somos os que mais podemos compreender o ser de Deus. Ele nos deu isso. Então descrever Deus em termos humanos é condizente com a nossa compreensão dEle. João Calvino chama de linguagem de acomodação. Deus, Ele desce até a nossa capacidade de compreensão sobre Ele. Porque se Deus falasse como Ele se comunica com o Filho, com o Espírito na eternidade, nós não entenderíamos nada. A sabedoria é alta demais, é grande demais. Então Ele se acomoda à nossa capacidade de compreensão, e daí nós podemos compreendê-lo. É por isso que você vê, às vezes falando, Deus se arrependeu, Deus mudou de atitude, Deus tem pé, Deus tem mão. Deus é Espírito, irmão, não tem forma. Mas para que a gente entenda no contexto,
O que Deus está trazendo para os leitores naquele contexto? Qual é a mensagem dele? E a encarnação de Jesus cumpre esse papel, não é? Porque nós conhecemos Deus olhando para o Deus encarnado. Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. As minhas palavras são as palavras do Pai. Porque na essência, eu e o Pai somos um. Então, de fato, é muito interessante isso, né? Pensar dessa forma. Mas veja bem, e as limitações e imperfeições nossas também pertencem a Deus? Né? Deus fala que tem pé, tem mão como nós, se comporta muitas vezes como nós, para que a gente possa compreendê-lo. Mas e as nossas imperfeições e limitações? Também pertencem a Deus, revelando que Ele é imperfeito e limitado em algum grau, para que a gente possa compreendê-lo? Deus se revela de maneira limitada e imperfeita, para que a gente possa compreendê-lo, porque nós somos limitados e imperfeitos. Entenderam? Deus se revela assim? Claro que não. Então, meus amados, a ira de Deus não é como a ira humana. Como é que é a nossa ira? Tendenciosa, ligada à circunstância, a interesses. Eu estou bravo com você, estou chateado, mas se você me agradar, vai ficar tudo bem. Nossa ira é manipulada, nossa ira é caprichosa, é impulsiva, é moralmente reprovável. E a ira de Deus? Não. A ira de Deus é a justa reação ao mal moral que há no homem. É a justa, santa retribuição de Deus ao pecado. Porque, meus irmãos, se Deus não se irasse contra o mal, se Ele tolerasse o mal ao lado do bem, Ele seria um Deus justo e bom? Você poderia confiar nesse Deus? Que garantia você ia ter? Um Deus que não reage negativamente ao mal em seu mundo, pode ser moralmente bom? Não dá para confiar, né? Então, a ira de Deus é a reação necessária ao mal moral e revela a perfeição moral de Deus. Está vendo por que ela é um atributo de Deus? Porque a ira está ligada à perfeição moral de Deus, do ser de Deus. Deus, Ele não pode andar de mãos dadas com o mal, com as trevas, com o pecado, com a desobediência, com a quebra da sua vontade revelada na sua lei. Por isso que Ele tem que manifestar a sua ira, aplicando a sua justiça, como vimos na semana passada, pensando em Deus como o juiz. Como é a ira de Deus? A ira de Deus, irmãos, não é crueldade, capricho, como muitos dizem que é, mas é justiça divina retribuída pelo mal moral em seu mundo. E olha, pelo menos duas razões na Bíblia revelam que esse Deus irado, ele não é um monstro cruel e insensível, como as pessoas que não conhecem Deus o julgam. Quando, por exemplo, leem o Antigo Testamento e veem lá cenas que são difíceis mesmo. Deus diz para o povo dele: entra naquela cidade, não deixa ninguém vivo. Irmãos, você só vai entender isso e dar glórias a esse Deus se você compreender em que consiste essa ordem de Deus. O que ele está pelejando? Ele está pelejando pela sua santidade, pela sua perfeição moral, porque ali não ia morrer inocente, ali só ia morrer pessoas que o desobedeciam, se davam a práticas abomináveis, quebravam a sua lei, o desconsideravam, viviam vidas totalmente ímpias, não queriam compromisso, rejeitavam esse Deus da cabeça aos pés. A gente só vai entender muitas guerras santas do Antigo Testamento se essa doutrina da ira de Deus for compreendida. Senão você vai julgar Deus como um assassino, como alguém cruel, sem amor. Mas, meus amados, Deus fez tudo para a sua glória. Deus deu a sua lei para a sua glória. Deus formou um povo para a sua glória. Deus enviou seu filho para morrer para a sua glória. É tudo para a glória de Deus. E aí entra a ira de Deus na punição pelo mal, pelo pecado. Estão entendendo onde chega isso? Duas razões, pelo menos na Bíblia, vai mostrar que a ira de Deus não fazem dele alguém cruel ou insensível. Primeiro,
a ira de Deus é sempre judicial. Por quê? Há uma lei dada por Deus para ser obedecida pela sua criatura. O homem pecou e agora quebra a lei. E Deus, como um justo juiz, tem que aplicar a sentença: morte. Ele falou para Adão, lá em Gênesis 2,17 isso: Adão, pode comer de todas as árvores, até daquela que está lá no meio, a árvore da vida, mas dessa aqui do conhecimento do bem e do mal, não come, Adão, porque do dia que você comer, certamente morrerá. Ele desobedeceu a Deus, se colocou debaixo da ira de Deus. Deus é justo, não pode deixar de aplicar a sentença. Então por que é importante a gente pensar que, segundo a Bíblia, a ira de Deus é sempre judicial? Porque Deus, como juiz, está administrando a sua justiça. Crueldade é sempre algo imoral, é algo gratuito, vil, ignóbil. Você tem prazer em dar um tapa na cara de alguém que não te fez nada. Você pega o gatinho pelo rabo, gira ele, quebra o rabinho dele, joga ele longe. Você maltrata alguém de maneira gratuita. Isso é crueldade. Irmãos, a Bíblia diz que Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Está lá em 2 Coríntios 5,10. Naquele dia, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, para receberem segundo aquilo que tiver praticado de bem ou mal, com o corpo, com a sua vida. Retribuição, lá no tribunal de Cristo, por aquilo que fizemos. Mas em segundo lugar, a ira de Deus é algo que as pessoas escolhem para si. Elas chamam a ira de Deus para si. Adão, quando resolveu desobedecer a Deus, chamou a ira de Deus sobre si. O inferno é um lugar que o pecador escolhe morar, quando rejeita a luz de Deus em Cristo, que brilha em seu coração, porque ele é a imagem de Deus, a lei de Deus está gravada no seu coração, na sua consciência. Quando ele rejeita Deus na natureza, Romanos 1,20, porque os atributos, o poder de Deus, a sua eternidade estão na criação. E quando adicionalmente ele rejeita Deus na revelação escrita da sua palavra, ele rejeita Deus e escolhe viver segundo os seus caminhos, implementando a sua própria justiça. Então, esse pecador que rejeita Deus e a sua justiça, ele está chamando para si a ira de Deus. Veja se não é isso, irmãos. Olha em João 3. Olha o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 18 e 19. Olha o que está dizendo Jesus. João, capítulo 3, 18 e 19. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então você vê o julgamento atrelado à fé em Cristo. Agora o versículo 19 de João 3. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Entenderam? Deus manifestou a luz, a sua justiça, o perdão que Ele deu pela fé em Cristo. Mas os homens dizem: não quero, vou continuar vivendo aqui da minha forma. Então eles estão chamando o quê? O julgamento, o juízo, a ira de Deus sobre si, por escolha própria. O autor do estudo diz assim, abre aspas: em última análise, tudo o que Deus faz posteriormente, ou seja, posteriormente àquele que rejeita Deus, em ação judicial para com o incrédulo, seja nessa vida, juízos temporais, ou além dela, é para mostrar a ele e levá-lo a receber a plenitude das implicações da escolha que fez. Fecha aspas. São as escolhas que fazemos que trazem ou não a ira de Deus sobre nós. O incrédulo recebe a ira de Deus porque rejeitou Jesus para ganhar a vida deste mundo. Ele não quer Jesus, ele quer viver a vida desse mundo. Enquanto o cristão perde a vida desse mundo por amor a Cristo e ao Evangelho, para ganhar a vida eterna com Cristo. É o desafio lá de que Jesus lançou aos discípulos, em Mateus 16, 25. Depois ele vai dizer: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar a vida desse mundo e ser condenado debaixo da ira de Deus? Não adiantou nada. Ele escolheu jogar a sua vida na lata do lixo.
Deus não inflige dor de modo arbitrário e irresponsável, aí seria crueldade. Mas Ele retribui ao incrédulo aquilo que ele escolheu para si. O que o incrédulo escolheu para si? Rejeitar a Cristo e seguir sua vida sem Deus, ignorando a santidade e a justiça de Deus, de costas para o sacrifício do seu Filho na cruz, desafiando Deus em seus dias. É isso que o homem escolhe para si, trazer a ira de Deus quando ele rejeita Deus, falando com Ele na sua consciência, no seu coração, em tudo que foi criado, e em adicional, na palavra de Deus que revela o Filho de Deus, recebendo a ira de Deus pelo pecado da sua igreja. Então o homem não é um ser inocente, meus irmãos. Ele não pode questionar a ira de Deus, ele se coloca debaixo da ira de Deus. Então, se é assim, Deus não se ira com inocentes? Não. Com amigos, com remidos pelo sangue do seu Filho? Não. Deus se ira com aqueles que rejeitaram o seu perdão em Cristo e escolheram viver por sua própria justiça. Com isso em mente, eu pergunto para você: Deus pode ser acusado de injusto ou cruel? De maneira alguma. Só por aqueles que não conhecem Deus, não conhecem esse atributo de Deus, faz parte do seu ser, da sua perfeição moral, que é a sua ira, sua justa retribuição pelo mal. Claro que não, sua ira é santa porque Ele é santo, justo e bom. E Ele jamais pode cometer injustiça com alguém. Meus irmãos, Deus não irá condenar ninguém que morreu crente em seu Filho, porque Ele revelou aqui que a fé em Cristo nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1,10. Aqueles que partiram em Cristo foram libertos da ira de Deus, da condenação pelos seus pecados. E veja, a justiça de Deus é outro atributo que faz parte do seu ser. Deus não pode negar o seu ser, Ele não pode se negar. Se Ele é justo, Ele vai retribuir a cada um segundo o que cada um produziu. Os que caminharam com Cristo passaram da sua ira, deixaram o julgamento, estão com o nome no livro da vida de Apocalipse 20. Os que rejeitaram o Cordeiro, os que rejeitaram o Messias, os que viraram as costas para Cristo, vão ser retribuídos segundo as suas escolhas, segundo as suas obras. Romanos fala muito sobre a ira de Deus, e nós temos pregado aqui. Das 13 cartas de Paulo, Romanos é a carta que mais fala da ira de Deus. Vamos ver 3 coisas rapidamente sobre a ira de Deus em Romanos. Primeiro, o significado da ira de Deus. Segundo, a revelação da ira de Deus. E terceiro, o livramento da ira de Deus. Então vamos lá. Primeiro, lá em Romanos, o que Paulo fala sobre o significado da ira? Ele vai falar que a ira é a ação resoluta de Deus em punir o pecado. Toda a humanidade está debaixo do pecado, gentios e judeus, condenados debaixo do pecado, para que toda boca se cale, para que ninguém diga: eu sou melhor que você. Não há inocentes, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, ninguém. Paulo cita o Salmo 14. Então, Romanos, a gente vai ver algumas coisas sobre a ira de Deus. Por exemplo, Paulo vai dizer, lá no capítulo 13 de Romanos, que as autoridades são ministros de Deus, para castigar o quê? O que pratica o mal. É isso. Você não quer ser castigado pelas autoridades? Ande segundo a lei, você não vai ser multado, você não vai ser penalizado, mas se você quebrar a lei, Deus trouxe uma autoridade sobre a tua vida. Outra coisa que Paulo fala, que a lei de Deus suscita a ira, provoca a ira. Por quê? Porque ela revela o pecado, ela mostra o pecado na vida humana, e aí ela faz com que o pecado que existe no pecador queira quebrá-la. Aquilo atrai o pecador. Se não existisse ali não matarás, ninguém matava, mas porque Deus condenou isso, então a gente é despertado por esse pecado, e aí você quer matar alguém com a língua, com o pensamento, com a atitude. Ainda, Deus pune o pecado como expressão da sua justiça, Paulo vai dizer.
Sua ira vem sobre os vasos de ira, ele vai dizer. Vasos preparados para a perdição, que lá em Efésios capítulo 2, 3, ele vai dizer que esses filhos da ira são esses escravos do mundo, da carne e de Satanás. São os filhos da ira. Filhos da desobediência. Desobediência de quem? De Deus e da sua lei, que expressa sua vontade, sua santidade, sua majestade, sua perfeição. Então veja, o significado da ira de Deus, a retribuição do mal por Deus. Irmãos, verdadeiramente, Deus pode deixar passar em branco o mal ao lado dele? Até filosoficamente falando, Deus, ele precisa ser todo bom, todo luz, todo perfeitinho. Não pode ter imperfeição em Deus, não é? Até por uma questão lógica, definição lógica. Deus não cabe andando de mãos dadas com o mal. Então Deus, ele se ira, Paulo vai dizer, diante do mal que o ser humano pratica. Mas em segundo lugar, nós podemos ver que Romanos fala da revelação da ira de Deus. E aí é o texto clássico, né? Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha que coisa interessante Paulo fala aqui. Primeiro, ela se revela. Está vendo que está no tempo presente? Ô Paulo, só se revelava lá no século I para os primeiros leitores da tua carta? Não. Nós estamos lendo aqui essa ira revelada hoje, na vida de muitas pessoas. Continua revelando, até o retorno de Cristo. E mais, ela vem do céu, ou seja, ela é universal, sobre todo o cosmo, e está em contraste com o que ele disse no versículo anterior. Porque se no 18 a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade daqueles que desobedecem a Deus, o versículo 17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, pela fé em Cristo. Mesmo verbo. Antes, a justiça de Deus, agora, irmãos, ela não é universal, ela se revela no Evangelho, e para aqueles que creem no Evangelho. Mas e a ira? A ira é universal. Está vendo como a salvação é limitada? Dá para defender aqui, ó, a doutrina da salvação limitada. Cristo não morreu pelo mundo inteiro, porque o mundo sem Cristo está debaixo da ira revelada por Deus, do céu. Cristo morreu pelos eleitos, pela sua igreja, por aqueles que tiveram o Evangelho revelado a si. Então a salvação é limitada. Nós não cremos numa expiação ilimitada, como muitos defendem. Todos vão ser salvos. Aonde? Paulo está dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda a humanidade, judeus e gentios condenados pelo seu pecado. Quem escapou dela? Aqueles que tiveram a revelação do Evangelho, que creram em Cristo, que vivem pela fé em Cristo, pela justiça de Cristo. Esses escaparam da ira de Deus. Como é que é feita essa revelação da ira de Deus? Tem gente que não conhece a Bíblia, pastor, e aí? Deus revelou-se na consciência de cada pessoa. Romanos 1,20 diz que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua divindade, se revelam, por exemplo, nas coisas que foram criadas. A criação revelou. Olha o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus se revelou ao homem na criação, mas se revelou também no seu íntimo, porque todo mundo é imagem de Deus. A lei de Deus está gravada na consciência de toda pessoa. Todo mundo sabe, nasce sabendo o que é certo e errado. Todo mundo sabe, nasce sabendo que é errado matar. Uma criança sabe que não pode pegar a borrachinha sem pedir do amigo. E se ela pega escondido e chega em casa e não mostra para o pai e para a mãe, porque ela sabe que é errado. Ninguém precisou ensinar para ela. Você fala para um filho, não põe a mão na tomada, ele faz assim, ó. Ele sabe que é errado, mas o que? Tem um mal presente em nós, que nos leva a desobedecer. A gente sabe, Deus colocou a lei de Deus. Ninguém precisa ter o mandamento, o sexto mandamento, não matarás, para não matar alguém. Não precisa conhecer o decálogo no sexto mandamento para não matar alguém, com pensamento, com palavra ou com atitude. A pessoa sabe que é errado matar alguém, que é errado falar mal, que a maledicência é errada. Por quê? Porque Deus
se revelou ao homem. Os que Deus entrega ao seu coração para rejeitarem a Cristo, eles o fazem conscientemente. Paulo vai falar que o ímpio rejeita a existência de Deus. Muito bem, Deus então o entrega ao seu coração e ele se corrompe cada vez mais. E o versículo 32 de Romanos 1 diz assim: ele faz isso sabendo que Deus condena aquele comportamento pecador dele. O pecador não é inocente, irmão, mesmo que ele não conheça a Bíblia. Ele sabe que ele erra e ele sabe que há um Deus além dele que vai pedir contas a ele. Paulo está falando ali em Romanos capítulo 1. Mas ele mesmo assim faz o que tem que fazer. Ninguém é totalmente desinformado acerca do julgamento vindouro, acerca da ira de Deus por aquilo de errado. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, tentando mostrar algumas coisas para ele, e depois de um tempo ele virou para mim e falou assim, para encerrar a conversa: pastor, sabe de uma coisa? Todo mundo erra. Isso aqui que eu fiz, outras pessoas fazem também, então eu acho que Deus vai relevar. Completo desconhecimento de quem é Deus, do que é santidade de Deus, do que é a ira de Deus. Completo desconhecimento. É triste, irmãos. Veja, o dia da ira e do juízo justo de Deus, Romanos 2,5, é de conhecimento de todas as pessoas, ainda que em graus e formas diferentes. É claro, Deus vai punir o homem segundo o conhecimento que ele tem dele. Jesus diz: a quem muito dá, muito será cobrado. Então quer dizer, a punição vai haver. Agora, segundo a Bíblia, vai haver graus de punições, não é? Jesus ensina ali naquela parábola. Veja, aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e mesmo assim a desobedeceu, vai sofrer muitos açoites. Mas aquele que não conheceu a vontade do seu Senhor, mas a desobedeceu, está vendo que em ambas as situações está a desobediência? Jesus diz, vai sofrer menos açoites, mas vai sofrer açoites também. O Evangelho, a cruz, testemunha do julgamento de Deus sobre o pecado, o mal, a morte, o diabo. E é uma má notícia para a humanidade que rejeita Cristo como a justiça divina e que escolhe trilhar seus próprios caminhos, permanecendo debaixo da ira de Deus. João 3,36. Irmãos, o Evangelho é a testemunha da ira de Deus. Na cruz a gente vê o amor e a ira de Deus. O amor de Deus salvando por compaixão pecadores pela justiça perfeita do Filho, aplicada de graça a quem tem fé, a eles. E a justiça, Deus condenando o pecado daqueles por quem Cristo morreu, tirando a culpa desses pecadores para declará-los justos diante de Deus. Quer dizer, Deus não faz vista grossa do pecado daquele que ele justifica. Não, ele não pode. Ele condenou o pecado desse que ele absolveu em Cristo. As pessoas acham, o crente é melhor. Não é não, é pecador, caído também. Deus não fez vista grossa para o meu e para o teu pecado. Ele condenou o nosso pecado em Cristo. E aí ele se torna justo e ele pode justificar o pecador. É isso que a Bíblia ensina. Não tome Deus só no amor. Você pode fazer um Deus manquitola. Esse Deus não existe. Esse Deus que é só amor. Deus é amor, justiça, ira. Sinais da ira de Deus entregando o homem incrédulo ao seu coração, a paixões infames, a uma disposição mental reprovável, são cada vez mais vistos. Irmãos, nós temos visto sinais, evidências, manifestações, juízos temporais da ira de um Deus que está extremamente desagradado com o rumo que a humanidade tem tomado cada dia mais. Há um padrão de degeneração moral e espiritual cada vez mais agressivo. E a gente sabe, é bíblico. Quanto mais se aproxima o retorno de Cristo, mais a iniquidade, vai mergulhar no coração do homem. Paulo fala para Timóteo como seriam os homens dos últimos dias. Lá no primeiro século. E isso só vem, se aprofundando. O que a gente vê hoje? Cada vez mais. Sempre foi visto. Mas vai ficar cada vez pior e mais apoiado pela cidade dos homens. Idolatria,
Olha como o cristianismo está recebendo intolerância de todo lado, ataque de todo lado, enquanto todas as demais propostas religiosas são bem vistas, são aplaudidas, são divulgadas, tem até horário nobre nas mídias de comunicação. Outro dia eu estava assistindo lá um programa, mudei de canal, uma mídia aí, divulgando cultos dos afrodescendentes, e minutos ficou ali divulgando aquilo. Não é à toa isso aí. Isso é uma afronta à fé bíblica, ao cristianismo, à suficiência de Cristo para a salvação. Secularização da igreja. A igreja está adotando o mundo, irmãos. Novos conceitos de sexualidade e família, pluriamor, família com pessoas do mesmo sexo, desastres naturais como consequência do abuso pecaminoso do homem ao meio ambiente. A terra está vomitando o homem. Olha os incêndios sem fim na Europa, nos Estados Unidos, avassalador, ninguém controla o fogo. Tsunamis, terremotos cada vez mais visíveis, sinais do desagrado de Deus, como os moradores de Canaã desagradavam a Deus e foram vomitados por Canaã, e Deus desapossou aquele povo para colocar o seu povo lá. Deus está retirando restrições, restringindo a sua graça comum do mundo e entregando o pecador aos seus desejos corrompidos cada dia mais, como um sinal da ira. Irmãos, não há nada neutro na vida. Deus é soberano, Ele está governando todas as coisas. Quanto mais o homem mergulha na iniquidade, nessa vida que desagrada a Deus e a sua vontade, mais Deus tira a sua graça comum dele e o entrega ao seu coração. E ele destrói a si, destrói a sua família, destrói o seu meio. E por fim, Romanos ainda nos fala, claro, do livramento da ira de Deus. Se o julgamento divino é inescapável para os pecadores, você pode perguntar: pastor, existe alguma forma de eu não ser condenado nesse julgamento? De eu não sofrer a ira, o juízo de Deus pelos meus muitos pecados? Existe, claro. Paulo fala lá em Romanos 5, de 8 a 11. Olha o que diz: palavra que vem de Deus para o consolo da sua igreja, da noiva de Cristo. Romanos 5, de 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, porque se Deus fosse esperar o nosso amor, ninguém seria salvo. Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Olha o sacrifício vicário. Sendo nós ainda pecadores, olha como o crente não era amigo de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, declarados justos diante de Deus, seremos por ele salvos da ira. Olha aí, seremos no futuro, no dia do juízo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida que vive em nós. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, o salvamento da ira é escatológico, mas é presente também. Você já está salvo da ira de Deus. Deus não é mais alguém irado sobre a tua vida, Ele é teu Pai amoroso, que está cuidando de você. O sangue de Jesus, Paulo está dizendo, propiciou, aplacou a ira de Deus pelo teu pecado, cancelou a culpa do teu pecado diante da lei de Deus. Jesus, pelo sangue dele, tornou você aceitável a Deus, propício a Deus. Deus agora não te olha e não te fulmina mais com a sua ira pelos teus pecados. Por quê? Porque Ele te olha por meio do Filho dele. Porque Ele fulminou os teus pecados em Cristo. Entenda aí, irmãos, que a chave é Jesus Cristo. A chave da Bíblia. Lá no Antigo Testamento, era a fé na vinda dele. Aqueles israelitas que crescem nisso, estavam salvos da ira de Deus. O sangue do animal apontava para isso. O templo, os sacrifícios, os dias, tudo. Jesus vem cumprir isso agora.
Paulo falou disso lá em Romanos 3, 24 a 25. Olha o que ele diz: mostrando a justiça visível de Deus para todo mundo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É nele, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, para aplacar a sua ira, mediante a fé. Esse é o instrumento para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Cristo vem cumprir a lei. Por isso que João fala, né, em 1 João 2,2, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Aí o autor diz assim, abre aspas: entre nós pecadores e as nuvens carregadas da ira divina, ergue-se a cruz do Senhor Jesus. Se somos de Cristo, por meio da fé, então estamos justificados pela sua cruz, e a ira nunca nos atingirá, nem aqui, nem no futuro. Você acredita nisso, irmão? Jesus nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1,10. Então entenda uma coisa, a gente tem que entender à luz desse estudo e da palavra de Deus. A ira de Deus é uma realidade e é solene. Nós precisamos saber como nos portar diante dela. Deus não é alguém que você pode zombar. Deus não é alguém que você brinca, que você ignora, que você manipula. Esse não é o Deus da Bíblia. As pessoas desconhecem esse Deus. Por isso que elas pintam e bordam e falam de Deus com a boca cheia. No último ano, levei minha família, fomos para a praia, tirar uma semana lá. Eu já contei isso. Estávamos lá em um local, e ali, próximos a nós, uma família, muitos homens, mulheres, muitas crianças, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, e eu comecei a perceber o comportamento deles. E havia na caixa de som que tocava funk uma cruz. Das pessoas tinha uma cruz tatuada, a outra tinha um leão, é muito comum, o leão da tribo de Judá. Mas você via todo tipo de impiedade ali naquela roda, todo tipo de devassidão moral ali naquela roda. E eu falei para Carol, preste atenção no que está acontecendo ali, porque é isso, as pessoas acham que elas podem ignorar a santidade de Deus, justificando o seu comportamento ímpio e imoral em tatuar salmos na pele, em colocar uma cruz ali na caixa que toca o funk, que quebra a lei de Deus o tempo todo, em sustentar um linguajar evangélico, mas vivendo uma vida cujas ações, cujas obras não autenticam aquela profissão de fé. Hipocrisia. Irmãos, as pessoas fazem isso porque elas desconhecem. Por exemplo, elas nunca participaram de uma aula dessa, onde é revelado que Deus é um Deus irado pela impiedade, pela iniquidade, que Deus não se compadece disso, daqueles que andam de mãos dadas com a impiedade, com a iniquidade, que rejeitam Cristo, com palavras, o seu coração, com o seu comportamento. Não dá para caminhar com Deus assim, está debaixo da ira de Deus e nem sabe. Se quisermos ser honestos com a Escritura e conhecer o Deus que nela se revela e que foi visto em Cristo, precisamos enfrentar a verdade. Deus é um Deus irado pelo pecado. Não ignore isso, meu amado. Vai ser uma bênção na tua vida. Cristo vai ganhar corpo na tua vida. Você vai ser um servo melhor de Cristo. O Evangelho vai ser mais valorizado por você. Você vai temer mais a Deus. Está fora de moda falar sobre ira, mas não deixou de ser verdade e tem que ser anunciado. Meus irmãos, pregação sobre ira nessas igrejas de hoje, mega igrejas, templos de entretenimento, você não vai ver de forma alguma. O homem não quer ser incomodado na sua zona de conforto, ele não quer mudar, ele não quer sequer pensar que ele pode estar vivendo desagradando a Deus, ele quer ser mantido do jeito que ele está. E isso é pregado a ele. Pode vir, Deus te aceita assim, e você não precisa mudar, é dito para ele. A ira de Deus, irmãos, ela dá sentido, sabe a quê? Olha só, ela dá sentido ao Evangelho.
que vem para salvar o pecador justamente da ira de Deus pelo seu pecado. Cristo oferece um sacrifício vicário, substitutivo, por aquele que crê nele. Portanto, a ira de Deus é o que dá sentido à cruz de Cristo, porque Cristo morreu para aplacar a ira de Deus. Tire a ira de Deus e a cruz perde o sentido. Tire a ira de Deus e aí você vai cantar para o Raul Seixas, cowboy fora da lei. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Tire a ira de Deus do Evangelho e da Bíblia, e você vai fazer pouco caso de Cristo e da sua cruz. E Cristo vai ser um bobão, um coitado, alguém que foi pego pelos romanos de surpresa e foi crucificado, e nem merecia morrer, ele era inocente. Entendeu? Onde é que a ira de Deus dá significado e sentido ao Evangelho? Mas não só isso. A ira de Deus, ela dá sentido à urgência do evangelismo, tal qual ordenado pelo meu irmão de Jesus, Judas, lá em Judas 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Judas está exortando a igreja a pregar o evangelho, a fé em Cristo, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Salve esse povo, arrebatando-os do fogo, da ira de Deus, pelos seus pecados. Pregue o evangelho. É urgente, irmãos, o evangelismo. Mas ainda, a ira de Deus dá sentido à impiedade humana. Explica muito do que vem acontecendo em grau cada vez mais crescente, como evidência da ira de Deus, do derramar da ira de Deus sobre o ímpio, entregando-o ao seu coração. Irmãos, a maldade tem graçado graus impensáveis. Você vê pais jogando filhos de janela do 10º andar por conta de ciúmes. Você vê homens matando mulheres aos montes por conta de ciúmes, que não aceitam o fim do relacionamento. Então você vai morrer. Você não é minha, você não vai ser de mais ninguém. Você vê as drogas destruindo famílias inteiras cada vez mais. Você vê agora as apostas online acabando com o orçamento de pessoas, destruindo lares, criando dependências, produzindo falsas expectativas de fortunas. Você vê pessoas do mesmo sexo querendo se unir em um amor humano, enfiando goela abaixo de Deus como aceitável e querendo adotar filhos para conduzi-los no mesmo padrão de impiedade. Você vê governantes dizimando povos inteiros para atender aos seus interesses pecuniários, de poder, de domínio, como temos visto na Venezuela, por exemplo. Um povo que chegou um momento que não tinha dinheiro para comprar um papel higiênico, para se limpar com dignidade. A impiedade humana, a ira de Deus mostra por que os homens estão se comportando assim. Deus está entregando esses homens cada vez mais à corrupção dos seus corações. Romanos capítulo 1, e eles descem ladeira abaixo cada vez mais. Deus está endurecendo o coração. Não é que Deus está pegando gente inocente e endurecendo o coração. Deus está entregando a corações que já eram endurecidos pelo pecado, entregando-os ainda mais a si, e eles se tornam mais rebeldes, mais desobedientes, enfrentam ainda mais a Deus e sofrem a sua ira. Comecem a entender por que tem gente que é um traste. Deus está entregando essas pessoas a si. Entendeu, irmãos, como é que é importante pensar sobre a ira de Deus, que a Bíblia revela? Isso nos dá sabedoria para entender o que está acontecendo. Não seja inocente. Tem crente que acha que todo crente que ele falar de Jesus vai se dobrar o joelho imediatamente. Vai nada. A chance é muito maior da pessoa te dar um tapa na cara. Mas fica firme. Jesus falou: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Estudar a palavra de Deus nos deixa mais sábios, irmãos. Veja, o que nós vimos aqui, podíamos falar muito sobre isso, não tem tempo. A ira de Deus é uma perfeição do caráter divino. Ela não é negativa, mas é positiva em Deus, ela é negativa em nós. Diferente da ira e do desejo de vingança no coração humano, que é sempre negativo,
E é parcial também, por quê? Porque parte de pecadores. Parte de pecadores. A Bíblia é clara, irmãos. Deus é amor, mas também está cheio de ira pelo pecado humano. Não ignore e não separe isso de Deus. Se Deus não odiasse e punisse o mal, Ele não seria confiável. A ira de Deus é uma realidade e não faz de Deus um déspota, um sanguinário, alguém cruel e insensível. Não, ela é justa e santa. Ela é a santa retribuição pelo pecado humano diante da lei dada a todos os homens e que é desconsiderada em razão do pecado no coração humano, que a desobedece, que a infringe, que a quebra o tempo todo. Deus responde com ira. O pecador é quem chama para si a ira de Deus, quando rejeita o perdão dado em Cristo e busca viver sua própria justiça. A ira divina é vista em termos de escolha e retribuição. Como a Bíblia diz, quem quer a vida desse mundo vai sofrer a ira divina, porque vai abandonar Cristo e o Evangelho, vai rejeitá-lo. Mas quem rejeitar a vida desse mundo para seguir a Cristo e o Evangelho, a promessa é, vai escapar da ira de Deus. Vai escapar agora. Deus é o teu Pai que está cuidando de você. E vai escapar da ira de Deus no dia do julgamento final, porque já foi despejado em Cristo. Vamos fazer algumas aplicações, rapidamente? Primeiro, o que a gente aprende aqui desse estudo? Meus irmãos, Deus odeia o pecado. E você, cristão, também deve odiá-lo, face aos horrores da ira divina manifestada sobre ele na cruz de Cristo. Olha para a cruz. Foi ali que Deus puniu o meu e o teu pecado. Portanto, o pecado é coisa séria. Deus não terá por inocente o pecador. Lembra de Naum, capítulo 1? Deus não terá por inocente o pecador, que não foi justificado pela fé no sangue de Cristo. Os que foram, passaram da ira de Deus, foram declarados justos diante de Deus. Os demais vão ser condenados. Em segundo lugar, a ira de Deus deve gerar em sua alma, como crente, um santo temor e reverência a Deus. Por quê? Porque Deus é fogo consumidor, irmãos. Está lá em Hebreus 12, de 28 a 29. Isso deve impactar seu serviço a Deus, que deve sempre considerar a majestade de Deus, a santidade, a justiça de Deus e a realidade da sua ira santa, que foi derramada sobre Jesus, para que você fosse declarado justo em sua presença. Portanto, sirva a Deus com excelência. Você está servindo a um Deus que é fogo consumidor pela sua ira diante do pecado, um Deus que é majestoso, que é luz, que não se mistura com mal, que não pode ser dobrado, manipulado, comprado, como estão fazendo hoje. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que foi visto na cruz de Jesus. Não. Entendeu como a ira de Deus tem que impactar o nosso serviço a Deus? Ele fez tudo por nós. Tudo que nós fazemos é nada. Lembra que Jesus falou para aquele servo que achava que estava fazendo muito para o seu Senhor? Você está fazendo o que você tem que fazer. Não é nada mais que você tem que fazer. Em terceiro lugar, irmãos, como crente, não tenha medo da ira de Deus, porque pela fé em Jesus Cristo, você foi liberto dela para sempre. Você consegue descansar nisso, irmão? Ou será que a ira de Deus ainda te amedronta? Será que há algum resquício de medo em você, de condenação? Será que quando alguém pergunta para você, escuta, você tem certeza da tua salvação? Será que você ainda não tem certeza para responder, eu tenho? Recentemente me perguntaram isso, eu falei no sermão da semana passada. Quem me perguntou é um amigo meu, e eu sei que a teologia dele não dá certeza de salvação a ele. Por quê? Porque depende do que ele faz, e aí você não vai ter certeza. Por que você pode ter certeza de que você foi liberto da ira de Deus pelos teus pecados? Porque se Jesus é teu Senhor e Salvador, então Deus condenou os teus pecados e descarregou a ira dele em Jesus na cruz. Você não será mais condenado. Acabou. Viva, descansa nisso. O teu maior tesouro é Jesus.
Ele te livrou das chamas do inferno e depois do lago de fogo e enxofre, onde o próprio inferno será lançado. Eu e você estávamos destinados desde o nascimento, mas Deus nos alcançou com a eleição, com a salvação, nos trouxe para dentro da sua família, nos libertou da sua ira. Você entendeu isso? Você descansa nisso? E por fim, irmão, leve o Evangelho para o maior número de pessoas que você conseguir. Por quê? Porque só Ele pode livrar dos horrores da ira de Deus aqueles que ainda não pertencem a Cristo. O melhor presente que você pode dar para alguém é o Evangelho, é apresentar isso para uma pessoa. Porque sem o Evangelho, ela está debaixo da ira de Deus. João 3,36. Vamos ler de novo para terminar a aula? João 3,36, para a gente terminar a aula. Para você ver que o melhor presente que você pode dar para alguém que não tem Cristo, é Cristo. João 3,36. Vamos ler todo mundo junto esse texto? Vamos esperar todo mundo abrir. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Achou? 3,36, versículo 36. O número pequenininho. Olha só. Primeira parte do versículo é linda. Aponta para João 3,16. Ó, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. A igreja, a noiva de Cristo, a que foi liberta da ira de Deus pela fé no Messias, em Jesus. Agora a segunda parte, irmãos, olha aí. O que todavia, olha a conjunção adversativa, vai contrariar o que disse antes. Se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, não crê nele, não verá a vida, não verá, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Texto mais claro que esse, irmão. Se permanece é porque já havia, já existia, que a pessoa já nasce debaixo da ira pelos seus pecados. Para escapar dela, tem que ter a fé em Cristo, tem que entregar a sua vida a Ele. Então, o melhor presente que você pode dar para alguém é conduzir essa vida a Jesus, é mostrar que é pela fé nele que você pode passar da ira de Deus, da condenação por teus pecados no dia do julgamento. E mais, você pode viver hoje mesmo com aquela convicção de que Deus, Ele se tornou propício a você, Ele é o teu Pai, Ele não é mais um juiz irado que vai te condenar pelos teus pecados, não. Pela fé em Cristo, Ele agora é teu Pai, Ele está te tratando com cuidado, Ele está conduzindo a tua vida, está te protegendo hoje e do mal maior que vai ser o cálice da ira dele no dia do juízo pelos teus pecados. Graças a Deus por Jesus, irmãos. Graças a Deus. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Podemos orar? Vamos orar, encerrando? Senhor, nós te damos graças por tua graça, que é melhor que a vida, porque pela tua graça nós somos conduzidos a Cristo, e pela fé nós escapamos da ira, Senhor, da tua santa e justa ira por todos os nossos pecados. Obrigado, Pai, que possamos evidenciar isso, a salvação pela fé em Cristo, vivendo vidas que glorificam o teu nome, cada dia mais na condução do teu Espírito Santo, mortificando o pecado, o resto de corrupção que há em nós, e conduzindo outras vidas a confiarem em Cristo também. Abençoa com esse estudo a tua igreja aqui presente, aqueles que vão ouvir esse estudo depois em suas casas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. O nosso coração é extremamente grato pela salvação que o Senhor nos deu pela fé em Cristo, a libertação da tua ira, hoje e no dia da tua justiça, no dia do acerto de contas, ali no dia do julgamento final. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.